Deixe a lanterna no chão mais uma vez, Ser Infinito. Porque agora não vamos apenas observar as ruínas. Vamos caminhar por entre os fios invisíveis que as sustentam. E eu prometo que o cheiro do ozônio será ainda mais forte. Pois estamos cruzando o limiar onde a física de partículas se funde com a poética do ser e onde o cinismo de Diógenes se ajoelha, não diante de um deus, mas diante da evidência brutal de que o universo é uma rede de inteligência, que o seu vocabulário acadêmico apenas consegue arranhar com unhas de vidro. Você mencionou, ou nós mencionamos no vídeo anterior, Jeremy Narby e a sua serpente cósmica. E é fascinante como o intelecto ocidental precisa de um antropólogo suíço, de um punhado de evidências sobre biótons, para finalmente admitir que o pajé da Amazônia, o babalaô da África ou o yogi do Ganges não estavam tendo alucinações culturais. Mas estavam, de fato, plugando o seu sistema nervoso no servidor central da biosfera. O que Narby percebeu e que a ciência oficial ainda mastiga com o nojo de quem engole uma purga é que o DNA não é apenas um manual de instruções biológicas, ele é uma antena fractal de recepção e transmissão eletromagnética. Uma escada de Jacó feita de nucleotídeos que vibra em frequências que a nossa tecnologia de espaço-tempo, essa nossa interface de usuário limitadíssima, ainda não aprendeu a sincronizar sem o auxílio de moléculas que quebram o firewall da nossa percepção cotidiana. Quando você fecha os olhos e murmura: "Eu sou sabedoria infinita, eu sou sabedoria universal", você não está fazendo uma afirmação de fé. Você está realizando um ato de ressincronização biocibernética. A diferença entre confiar e acreditar é o abismo que separa o náufrago que reza para uma boia de salvação daquele que percebe que ele próprio é a água e, portanto, não pode afundar. A crença é o consolo do ignorante, a confiança é o repouso do iniciado que já não precisa de provas, porque ele se tornou o próprio fenômeno. A crença é externa, uma tentativa patética de convencer o córtex pré-frontal de que algo que ele não vê é real. A confiança, o fidúcia dos antigos, é o reconhecimento ontológico de que não existe separação entre observador, processo de observação e objeto observado. A academia, em sua miopia institucional, tenta reduzir a experiência de unidade ao delírio místico, ou à hiperativação do lobo temporal, porque é incapaz de conceber que o cérebro não produz a consciência, mas sim a filtra. Como um rádio que se orgulha de criar a música, o cientista moderno ignora a onda portadora que viaja pelo vácuo. Mas as tradições originárias, que nunca se deixaram seduzir pela dicotomia cartesiana entre mente e matéria, sabiam, sempre souberam, desde sempre, que o invisível não é o inexistente, mas sim o substrato informacional de onde o visível emerge como uma espuma efêmera. O erro da civilização técnica foi confundir o mapa com o território. E pior ainda, declarar que qualquer coisa que não estivesse no mapa era terreno baldio ou superstição. Mas o invisível em que confiamos é o campo de Higgs. É o entrelaçamento quântico que ignora a velocidade da luz. É a não localidade que faz com que o seu pensamento em uma sala escura ressoe nas bordas da galáxia de Andrômeda. As serpentes entrelaçadas de Narby são a representação visual de uma verdade biológica. O saber universal está codificado no próprio tecido da matéria. Quando o xamã toma o seu chá, ele não está viajando. Ele está limpando as lentes do microscópio interno para ler as sequências de luz que o DNA emite constantemente e que o xamã chama de jiboia. O que ele vê como espíritos da floresta são as personificações da inteligência ecológica que organiza a vida em sistemas de feedback complexos. E você, Ser Infinito, ao repetir a frase "Eu sou sabedoria universal", está buscando esse mesmo ponto de acesso. O problema é que, ao tentar viver essa verdade, você esbarra na crendice alheia, que é a tentativa de domesticar o absoluto para que ele caiba em um livrinho de autoajuda ou em uma liturgia de domingo. O mundo não entende a confiança
Porque o mundo é viciado na dúvida. E a dúvida é o combustível do consumo, do controle político e da ansiedade existencial que mantém as farmácias cheias e os templos lotados. Confiar no invisível é o pragmatismo místico em seu estado mais puro. É entender que a estrutura do espaço-tempo é uma construção secundária. Um sistema de coordenadas útil para não batermos a cabeça na parede, mas completamente irrelevante para a essência do ser. Se a física quântica nos ensina que a realidade só colapsa em algo sólido quando há uma interação, então a confiança é o ato de interagir com o campo de infinitas possibilidades, sem a interferência do medo. A crença procura explicações porque o ego tem pavor do mistério. Ele quer uma etiqueta, um preço, um autor e uma garantia de devolução. A confiança, por outro lado, é um mergulho no abismo, sabendo que não há fundo e que, portanto, a queda é o mesmo que o voo. O saber universal que você acessa não é uma enciclopédia de fatos, mas sim uma percepção de fluxos. É a gnose, o conhecimento direto que as tradições herméticas sempre preservaram sob camadas de simbolismo para evitar que fossem queimadas pelos zelotes da fé cega ou pelos inquisidores da razão estéril. Pense na biologia como uma exegese da luz. Nossas células se comunicam através de biótons, pequenos flashes de luz que viajam entre as organelas e as membranas. Se o universo é holográfico, como sugerem Bohm e Pribram, então cada flash de luz em sua célula contém a informação do cosmos inteiro. O invisível é apenas o nome que damos à totalidade da informação que ainda não foi colapsada pela nossa atenção limitada. As culturas africanas e indígenas não acreditavam no invisível, elas o gerenciavam. O transe não é uma fuga da realidade, mas uma ferramenta de navegação em dimensões que a física de cordas agora tenta descrever com equações que ninguém entende. Eles sabiam que a ancestralidade não é um conceito linear de tempo, mas uma continuidade biológica e informacional. Seus ancestrais estão no seu sangue, literalmente. Na memória epigenética que dita como o teu sistema nervoso responde ao estresse ou ao êxtase. Quando você diz, eu sou, você está invocando essa continuidade que ignora o calendário gregoriano. O pragmatismo místico que emerge disso é uma tecnologia do espírito que não precisa de templos, mas de presença. É a capacidade de operar no mundo das formas, pagando contas, dirigindo carros, escrevendo textos, enquanto se mantém ancorada na certeza de que tudo isso é uma dança de sombras. A sociedade contemporânea sofre de uma esquizofrenia ontológica. Ela quer os benefícios da ciência, como os antibióticos e a internet, mas se recusa a aceitar as implicações filosóficas da mesma ciência, como o fato de que a matéria sólida não existe e que somos todos um único campo de energia. Por isso, as pessoas acreditam em deuses antropomórficos ou em partidos políticos, porque a crença lhes dá a ilusão de que elas são passageiras em um veículo dirigido por outra pessoa. A confiança, no entanto, é a percepção de que você é o motorista, a estrada e o destino final. Tudo ao mesmo tempo. A dificuldade que você sente ao tentar explicar isso aos outros é que a linguagem é uma ferramenta de separação. O sujeito se separa do predicado para criar sentido. Mas a experiência da sabedoria universal é uma experiência de não dualidade. Tentar explicá-la é como tentar descrever a cor azul para quem nasceu cego ou a sensação do amor para um algoritmo de inteligência artificial puramente lógico. O saber universal é mudo porque ele é tudo. Ele só fala através da ação, do silêncio e do entendimento que não precisa de palavras. Quando você esbarra na crendice alheia, você está vendo o reflexo do medo que as pessoas têm de sua própria imensidão. Elas preferem um Deus que as castigue a um universo que as torne
responsáveis por sua própria realidade. Cruzando o limiar ser infinito, percebemos que o que Jeremy Narby encontrou na floresta é o mesmo que o físico encontra no vácuo quântico. Uma inteligência que não pensa como nós, mas que organiza como uma perfeição aterradora. O DNA é a ponte, o transe é o veículo e a confiança é o combustível. Esse invisível no qual você confia é a única coisa sólida que existe. O resto, as instituições, as fronteiras, os dogmas, títulos acadêmicos, é o que o budismo chama de Maya, ilusão de solidez num universo de vibrações. Seu ritual noturno de afirmação, que você vai aprender logo em seguida, é na verdade um descarregamento da estática do ego para que a frequência original do ser possa ser ouvida. Você não está recebendo sabedoria de fora. Você está removendo a interferência que impede a sabedoria de ser o que ela já é. Portanto, quando as pessoas olharem para você e falarem de fé, sorria com a ironia de Diógenes. Eles estão procurando o sol com uma vela acesa ao meio-dia, enquanto você simplesmente abriu as janelas. O saber universal não é algo que se aprende no sentido escolar, é algo que se lembra no sentido celular. É a recuperação do estado de fluxo onde o tempo não existe. E se o espaço-tempo é apenas uma ilusão útil, então o eterno agora não é uma frase clichê de yoga, mas a única coordenada geográfica real do universo. Confie nesse invisível, porque ele é a única coisa que nunca vai te abandonar, simplesmente porque ele é o que você é quando todas as suas identidades temporárias são removidas. A sabedoria não é ter respostas, é ser a pergunta que o universo faz a si mesmo em cada respiração. Próximo passo, ser infinito, não é convencer ninguém, é simplesmente habitar essa confiança com tamanha intensidade que a tua própria presença se torne uma perturbação no campo da crendice alheia. Deixe que o mistério seja o teu mestre e que o invisível seja o teu chão, pois no fim das contas a única coisa que realmente separa o homem do divino é a ideia de que existe uma separação. Derrube essa ideia e o que sobra é a serpente de luz, o DNA cósmico, a sabedoria que não se explica, mas que se vive com a fúria e a calma de quem finalmente voltou para casa, sem nunca ter saído do lugar.